Olá, bem-vindos ao podcast do mandato Fernando Carneiro, vereador pelo PSOL em Belém do Pará. Hoje a gente conversa um pouquinho mais sobre a história de vida e o legado de Padre Bruno Sec. Para isso, a gente vai conversar com Cleice Maciel, que é arte educadora, professora de teatro e coordenadora do projeto República de Emaús. Mas antes, um recado. Se você está ouvindo este programa na sua plataforma de podcast favorita, não deixe de nos seguir. Se você está acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Acompanhe as nossas redes sociais pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter, para saber tudo que o nosso mandato tem realizado. Um ótimo programa a todos e todas. Bom, o Padre Bruno faleceu dia 29 de maio. No dia 2 de junho, depois de pedido de diversas lideranças comunitárias, eu dei entrada num projeto de lei para alterar o nome da Avenida Iamada para Avenida Padre Bruno Sec, porque é ali, que está localizada a sede do Movimento República de Emaús. E que bom que no dia 24 de junho esse projeto foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Na verdade, acabou sendo um projeto coletivo porque outros vereadores também tiveram a iniciativa. Uma pequena homenagem a uma pessoa que se dedicou tanto da sua vida para a nossa cidade. Cleice, muito obrigado por ter aceito o convite de conversar com a gente e vamos logo começando. Tu pode dizer para nós quem foi o Padre Bruno? Então, o Padre Bruno, antes de tudo, ele foi um grande sonhador, um grande militante da causa dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele sonhou com direitos para que todas as crianças tivessem acesso à dignidade. Tem como grande mentor Dom Bosco e atuou na Europa também nessa questão da infância, da juventude, em especial dos jovens em situação de rua, no meio de uma pedagogia lúdica, aproximando a juventude num contexto de abandono e de rua, e agregou por meio de brincadeiras, por meio da alimentação também, E ali começa a discutir a sua realidade, a refletir. O Padre Bruno chega no Brasil num momento de ditadura em que nem se falava muito dos direitos de crianças e adolescentes. No Pará, na Amazônia, onde ele começa de ano, ainda ligado à Igreja Católica, um grupo de jovens que ele agregava, jovens ligados também à Escola Salesiana do Trabalho. E eles começam a perceber que havia muita criança e adolescente no ver o peso. Então, eles começam a perceber aquele contexto de violação, aquele contexto de violência, inclusive meninos e meninas desapareciam, o Estado não dava conta desse desaparecimento. O encaminhamento naquele primeiro momento para agregar era a sopa, era a questão do alimento. E aí eles começam a fazer grupos, E aí esses jovens, junto com esses meninos e meninas, começaram a pautar algumas necessidades. E aí, uma das iniciativas foi chamar o poder público para uma discussão. Esses meninos começaram a perceber que eles tinham direito à dignidade. Mesmo em situação de trabalho, mesmo que ali eles fossem meninos considerados à margem, eles precisavam ter dignidade. Inclusive, esse grupo de crianças e adolescentes chegou a sentar com o prefeito da cidade, depois com o governador, e aí formaram também uma república. Por isso hoje o movimento tem essa expressão que é a República do Pequeno Vendedor, porque se mantém esse primeiro nome. Esses meninos ganharam terreno ali naquele perímetro da cremação, quando eles começam a se organizar em cooperativas, discutir dignidade para os pequenos trabalhadores. Até então não havia estatuto da criança e do adolescente. O Padre Bruno foi uma peça fundamental na Amazônia, porque, junto com outros movimentos do Brasil, e aí se tornou depois o Movimento Nacional de Meninas e Meninas de Rua, começou a se articular com outros estados, com a Bahia, com o Rio de Janeiro, e ali também já havia pessoas que estavam discutindo o direito de criança e adolescente. Instituições, mobilização de meninos também nessa discussão, porque o grande lance da época não era adulto pensar a política pública para abarcar os meninos de rua, eram os meninos de rua também fazerem propostas de como seria melhor, de como
seria mais digno, né, eles serem tratados. Aí se começa essa discussão nacional, e o Padre Bruno foi peça fundamental na Amazônia, um grande articulador nacional dessa discussão. Muito bom, Cleice. E parece que esse grupo de jovens, né, foi bem mais longe do que imaginava. Depois de conseguir uma sede e organizar a cooperativa, eles vieram criar um primeiro centro de defesa da criança e do adolescente do país, né? E a partir dessa conexão que você falou, com crianças e adolescentes de outros estados, essa ideia acabou se espalhando, né? E hoje o SEDEC existe em todo o país. Fala um pouquinho mais pra gente aí sobre isso. Então, Fernando, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente vai ser referência nacional e internacional. E aí, outros estados também vão criar centros de defesa. Por quê? Porque a partir do momento que o movimento começa a organizar os meninos, começa a reconhecer a questão da importância dos direitos, começa a discutir, pautar algumas questões, vai ter uma hora que vai precisar intervir juridicamente, né? Vai se trabalhar com advogados, vai se trabalhar com questões mais graves de violação. Então, tiveram casos muito sérios dos meninos em situação de carvoaria, que trabalhavam com a história da produção de carvão no interior, meninas exploradas sexualmente, não é? Ali, as meninas balseiras. Então, vai aparecer um monte de situações de violação que vai ser necessária intervenção jurídica e vai ser necessário uma intervenção que mobilize a sociedade, que faça a sociedade refletir sobre esses casos. E aí o SEDECA vai ter esse papel. E a partir daí outros centros de defesa no Brasil vão surgir. Meu nome é João Gabriel, tenho 18 anos, sou morador do bairro do Bengui, sou atendida também pelo Movimento República de Emaús. O Padre Bruno, ele deixa esse legado para uma vida inteira. Ele marcou, por meio de Emaús, várias vidas. E é isso a importância que ele deixa, esse é o grande legado dele. As pessoas não têm a menor noção de que se hoje a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é fruto de uma mobilização protagonizada por eles próprios, né? E em especial das crianças da periferia de todo o Brasil. E evidentemente graças a pessoas como o Padre Bruno, que desde sempre incentivaram essas pessoas a lutarem de forma protagônica pelos seus direitos. Não é uma luta que vem de fora, é uma luta que vem de dentro, e as crianças e adolescentes têm toda a capacidade de formular não só as suas reivindicações justas, mas também políticas para a criança e para o adolescente. Mas me explica aí, como é que está funcionando hoje o projeto? Essa estrutura do movimento, ela foi surgindo a partir das necessidades que a gente ia identificando, e que o próprio movimento ia identificando junto aos meninos, né? Então a gente ia percebendo que a partir do momento que a gente já tinha uma campanha que trabalhasse a questão da promoção, que trabalha as campanhas contra o trabalho infantil, as campanhas contra a violência sexual, e a gente precisava atuar nessa defesa jurídica. Aí surge o movimento com um grupo de advogados, né, e que vai começar a fazer a defesa de algumas situações, principalmente aquelas situações mais graves que ganhavam repercussão nacional. E aí, claro, tem os advogados que são contratados via projetos, o movimento começa a fazer projetos, inclusive com organizações internacionais. Até hoje a gente tem a Misério, que é uma organização europeia aqui, que contribui financeiramente com a manutenção dessa atividade. Então o movimento começa a ganhar uma repercussão internacional também, a partir também do próprio ECA, né, dessa discussão em que o movimento levou, inclusive, grupos de meninos para Brasília, para a Constituição, e que também fizeram denúncias e que também pautaram essas questões na Amazônia. Isso tudo foi dando força para essa organização hoje, que é o movimento de Emaús, e para o fortalecimento do Centro de Defesa. Então, hoje nós temos voluntários, pessoas que nós fazemos parte da ANSED, né, que é a Organização Nacional, né, dos Advogados do Brasil, que estão com as ONGs e que trabalham, né, nos centros de defesa. Nós fazemos parte de vários espaços de discussão e ajudamos a fundar vários conselhos e fóruns de direitos, né, fórum DCA, fórum de enfrentamento à violência sexual. Então, essa forma de organização do movimento, ela está também a ocupar esses espaços e reunir e sensibilizar a sociedade, porque
O movimento não faz nada sozinho. Então, a partir daí foram surgindo outros movimentos que foram compondo fóruns, espaços de discussão, e o movimento sempre esteve ligado. Em alguns momentos, à frente nas coordenações, e outros momentos apoiando as coordenações. Então, para a gente, essa mobilização, a gente não quer fazer um trabalho sozinho, a gente não está afim de fazer o trabalho do Estado, né, com organização dos meninos, inclusive, porque se os meninos que estão tendo seus direitos violados, então eles precisam reconhecer enquanto crianças e adolescentes com direitos, com deveres, e precisam se organizar, o que a gente chama de protagonismo, né? Essa questão do protagonismo juvenil, ele vem justamente para isso, para organização, para que eles possam pautar as suas situações e possam pautar com o apoio da sociedade. E a ideia de organização social de movimentos para cobrar do Estado a efetivação desses direitos, porque o ECA está aí, foi uma conquista de todos, né? Foi uma conquista de várias organizações, governamentais e não governamentais. E para que ele possa realmente sair do papel, precisa que tanto o Estado quanto a sociedade civil esteja organizada para poder colocar em prática. E é isso que ainda não acontece. Não haveria necessidade do movimento existir se a política pública de fato funcionasse. Pois é, e agora tu tocaste numa questão que eu reputo assim de suma importância, e eu queria de fato ressaltar isso. É uma visão muito legal que vocês têm, né, de que é uma percepção, na verdade, porque não é simplesmente um trabalho assistencialista, em substituição ao que o Estado deveria fazer e não faz. E esse tipo de postura é um empoderamento, é um protagonismo, é uma visão de que existe uma pessoa, um ente que é responsável pela aplicação dessas políticas públicas, que é justamente o Estado. E que não se trata de substituí-lo, mas se trata de exigir, né, de cobrar que ele cumpra com o básico, que é cumprir com a lei. Ele que deveria ser o guardião disso, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Francisco, o Zeca da TF, morador da Terra Firme e amigo do Padre Bruno. O Padre Bruno eu conheci em 98, quando fui para a paróquia, quer dizer, já conheci a fama daquele padre corajoso, fundador de Emaús. Fizemos parte da Comissão Justiça e Paz da CNBB, depois da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese. Apresentamos um programa junto, o programa Pensando Bem na TV Nazaré. Em 2014 eu fui morar com o Padre Bruno, que foi uma das maiores experiências da minha vida. Companheiro afetuoso, que se preocupava, daquele tipo que mandava mensagem, que horas você vem, não demore. Por isso tinha motivo de sobra de amá-lo. Padre Bruno, sempre estás presente. Mas, assim, eu queria fazer uma consideração e saber de ti uma outra coisa. Eu imagino que a carga emocional que vocês têm nesse trabalho é muito grande, porque vocês lidam com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, às vezes com histórias de vida muito doloridas, né? Muito fortes. E a gente via uma figura do Padre Bruno, né? Sempre com aquela serenidade no olhar, né? Um corpo até aparentemente frágil, né? Mas com muita força interna, mas muito tranquilo, né? Como é que tu vê isso? Qual é a tua visão, né, desse lado mais humano assim, dele? Como é que é assumir uma carga tão grande, às vezes até de dor, e devolver numa moeda inversa, né, de amor e solidariedade? Porque assim, quem via a figura do Padre Bruno parecia que estava escrito assim nas feições dele, no corpo dele, a linguagem corporal dele era toda uma linguagem de muita força, de muita fé, de muita resistência, mas também de muita solidariedade, né? Fernando, essa questão do Padre Bruno, da figura dele, quem olhava para ele não dava muita coisa, né? Pelo tamanho dele, pela forma como ele se apresenta, na simplicidade que ele se apresenta também. Mas eu vou te falar como alguém que conviveu com ele desde os meus 15 anos de idade. É justamente isso que agregava. E esse acolhimento que ele sempre demonstrou, né? Todo mundo que chegava na casa dele, que chegava nas paróquias que ele corria, era sempre muito bem recebido. Não importava a cor, não importava a raça, a sexualidade. E quando ele não só falava, mas na própria atitude dele diária, a gente abraçava a causa dele por encantamento, né? Porque ele sonhava com algo que todos nós sonhamos de verdade, né? Na verdade, a gente sonha com direitos iguais, a gente quer
acessar, a gente quer viver dignamente, a gente quer que o outro se incomode com a nossa dor. O Padre Bruno sempre demonstrou essa relação de fraternidade, de preocupação com o outro. Então, impossível conviver com o Padre Bruno e não aprender esses valores de fraternidade. Sempre ele vinha trazendo do jeito dele, um jeito manso de falar, mas uma revolta com todo esse sistema excludente, com todo esse sistema desigual. O Padre Bruno deixa pra gente esse legado, que não é só um legado físico do movimento, mas é um legado de solidariedade, de fraternidade. É muito importante, porque ele viveu isso no dia a dia, essa fraternidade e essa relação de cuidado com todo mundo. Nós posso dizer que nós somos seguidores leais à figura que ele é, independente de religião. Porque o Padre Bruno, ele não agregava só as pessoas da Igreja Católica, embora ele fosse padre, mas ele agregava a gente de todas as religiões. Eu sou Dada Nirvidananda, monge da Associação de Yoga Ananda Marga, que existe no Brasil há mais de 40 anos. Estou em Belém desde 1999. Encontrei com o Padre Bruno em 2007. À primeira vista foi muito impressionado pela humildade dele. Esse homem pequeno saía muita energia e muita inocência. Eu sentia naquele homem que era incapaz de fazer mal. A honestidade saía dele. Salvar um adolescente vale mais que construir 100 pontes ou 100 rodovias. No futuro, a obra desse padre vai ser contada. Bom, e agora? Quais são os maiores desafios que vocês têm para fazer a manutenção, né, e a expansão, inclusive, da República de Emaús? Então, o movimento nunca foi uma entidade com muitos recursos. Nós sempre lutamos muito para nos manter. E sempre buscamos formas autossustentáveis, né? Então, hoje a gente tem a grande coleta de Emaús, que surgiu para dar conta, né? A campanha de Emaús, para dar conta da necessidade de manter as atividades desde que os meninos surgiram como república, na década de 70, até hoje. Porém, o movimento cresceu muito. O movimento tem um centro jurídico, o movimento tem atividades de arte, educação, teatro, né? Violão, violino, canto. A gente tem cursos profissionalizantes para as famílias. Atendemos 500 crianças e adolescentes nas atividades de arte e educação. E 180 nessa atividade de profissionalização. Então, a gente pretende continuar esse trabalho. O Padre Bruno sempre foi uma força absurda, porque ele sempre teve muitos contatos, e vira e mexe, quando o movimento estava passando por alguma situação, sempre vinha alguém se fazer uma doação, uma instituição, alguém que olhava muito por conta da figura do Padre Bruno. E nós não queremos que essas pessoas se afastem. Com a partida do Padre Bruno, esse trabalho, essa sensibilidade, essa questão da solidariedade, da preocupação com o movimento precisa continuar. Bom, eu queria te agradecer profundamente, Cleice, pela partilha, pela generosidade, né? E eu tenho certeza que quem ouvir esse programa vai conhecer um pouquinho, vai até talvez se interessar um pouco mais sobre a história do Padre Bruno e da energia que ele sempre teve. E que você, né, que tu conseguiste representar tão bem aí com teu testemunho e esses ensinamentos. Eu queria te agradecer mesmo, de verdade. Poxa, eu que agradeço a sua iniciativa, Fernando, porque é muito legal a gente poder falar do movimento, porque, como você disse, as pessoas têm essa noção só da campanha que acontece em setembro. Vocês não sabem o que é feito lá dentro, não é? Qual a nossa proposta político-pedagógica, que é um trabalho que começou com o Padre Bruno, mas que se estende a muitas outras metodologias, a muitos outros profissionais que se dedicam para dar conta dessa missão. Então, o movimento agradece e estamos à disposição sempre, tá bom? Muito obrigada. Poxa, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse papo aí, tanto quanto eu. Lembrando que você pode colaborar de diversas formas com o movimento.
Uma delas é fazer uma visita em loco lá na Avenida Yamada, que eu espero que quando vocês forem já esteja rebatizada para a Avenida Padre Bruno Sec, e conhecer um pouquinho mais de perto tudo que eles realizam lá, todo o trabalho. O espaço é bem legal, é bem amplo e bem diversificado. E você pode também fazer uma doação, né, para a conta. Eu vou te passar agora, presta bem atenção. Vamos lá, tem vários bancos. Banco do Brasil, agência 1686, dígito 1. A conta corrente é 735789, dígito 3. No Banpará, a agência é 0024, conta corrente 301121, dígito 6. No Santander, a agência é 3214, a conta corrente é 130.00236, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, agência 1578, dígito 003, conta corrente 0002837. Bom, gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato aí pelo site, entrar para não errar a conta, certo? E contribua. Esse é um projeto belíssimo que não pode, né, e não vai se extinguir com a partida do Padre Bruno. É isso que a gente quer. A gente fez esse podcast também nesse sentido, de incentivar você a conhecer o projeto e a ajudar a manter o projeto. E é isso. Um forte abraço e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Até a próxima.